Hoje, 2 de setembro de 2022, na presença dos vereadores Clarindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva, Reginaldo Machado da Costa, Robson de Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Willy de Oliveira. Às 9h15, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da 8ª legislatura desta Casa de Leis. Convido o vereador Reginaldo para fazer a leitura bíblica. Convido todos para fazer uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos os presentes. Quero saudar todos os meus pares, senhores e senhoras, funcionários dessa casa, assessores contábeis e jurídicos e prestador de serviço. Sejam todos bem-vindos. Peço à secretária interina que faça a leitura da ata de sessão ordinária número 30, do dia 26 de agosto de 2022. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, irmã Tânia. Assim, cumprimento todos os vereadores com um forte abraço, que todos tenham um bom dia. Cumprimentar o pessoal da imprensa, de Cacauzinho, a Junta Cocal. Assim, cumprimento todos da comunicação, a todos os funcionários dessa casa, pessoal do meu querido Girassol, Edilândia, de Cacauzinho e toda a zona rural. Tenham todos um bom dia. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, ata número 30/22, de 26 de agosto de 2022, 30ª sessão ordinária. Ao 26º dia do mês de agosto do ano de 2022, na Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cacauzinho de Goiás, Estado de Goiás, reuniram-se em sua 30ª sessão ordinária da 8ª legislatura, no horário regimental de 9h30, a senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a 30ª sessão ordinária, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Clarindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Meraildes Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva e Willy de Oliveira. A ausência de Reginaldo Machado da Costa e Valdeir Rodrigues da Silva. E, em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Elcio Soares Bueno para fazer a leitura bíblica. Logo após a leitura da Bíblia, convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou a secretária interina
Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou a secretária interina, vereadora Cláudia Gomes de Souza, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata número 29/2022, de 25 de agosto de 2022, da 29ª sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Discussão e votação, indicação 001/2022, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira, que indica ao prefeito municipal a pavimentação asfáltica ou com paralelepípedo no setor Sapolândia e no setor Jurubeba, distrito de Girassol. A indicação foi discutida e aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 002/2022, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira, que indica ao prefeito municipal o retorno da Feira Livre no distrito de Girassol. A indicação foi discutida e aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 003/2022, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira, que indica ao prefeito municipal a construção de praças no distrito de Girassol, no setor Sapolândia, Jurubeba e Itamar Nóbrega 1. A indicação foi discutida e aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 001/2022, de autoria da presidência Sebastiana Ferreira da Costa, que indica ao prefeito municipal a construção de cobertura na área externa dos postos de saúde de todo o município. A indicação foi discutida e aprovada por unanimidade. Leitura do acórdão número 05243/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que julguem regulares com ressalvas as contas do Poder Legislativo no ano de 2021. Leitura do ofício número 176/2022, de autoria do Poder Legislativo, que encaminha cópia do contrato de operação de crédito por meio de financiamento, infraestruturas e saneamento. Finisa. A presidente reforçou que as matérias lidas nas sessões do mês de agosto, bem como o balanço geral do ano de 2020, estão à disposição das comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Para a ordem do dia, não houve matéria. Para o grande expediente, o primeiro vereador inscrito, Jorge Luiz Alves de Fontes, iniciou cumprimentando a todos, ressaltando que o recenseamento que está em andamento no município, que ocorre após 20 anos, não está tendo o alcance esperado, sendo que o município está recebendo por uma população de 17 mil pessoas. Porém, que há um número muito maior de pessoas. Cita que os recursos que vêm ao município vêm de acordo com a quantidade de pessoas que residem em nosso município. Por isso, é necessário que todos auxiliem no bom andamento do censo. E que já há cerca de 400 casas que se encontravam fechadas. Chegando do recenseador. Ressalta que os recursos do próximo ano já virão de acordo com o censo realizado agora. Desta forma, é importante que os municípios auxiliem e participem do censo. Coloca que é necessário que os dados do censo venham corretos, para haver recursos bastante para a prestação de serviços públicos. Finaliza agradecendo a todos o segundo vereador inscrito, Robson Castro da Silva. Inicia cumprimentando a todos, ressalta que o orgulho que tem de ser agricultor e participar da Astraf. Cita que essa associação conseguiu o feito histórico do município, sendo o fornecimento de alimento para as escolas municipais, sendo que estes alimentos anteriormente eram prestados por uma cooperativa de Lusiânia, que recebia alimentos de várias associações dos municípios da região. Ressalta que possui muito orgulho nessa vitória da Astraf. Informe que as vitórias dessa associação são em concorrência com diversas outras e que os documentos estão impecáveis. Aproveita o momento e diz que a vitória da associação é graças ao apoio recebido do prefeito Alessandro, que, entre outras formas de ajuda, dispõe de equipamentos para a associação, como, por exemplo, o fornecimento de uma patrulha mecanizada a cada associação. Ressalta também o fornecimento
o fornecimento da Emater para a prestação de assistência técnica à nossa comunidade. Diz que, futuramente, a Astraf buscará se retornar uma cooperativa, trazendo, assim, mais benefícios à economia local. Encerro agradecendo a todos. O terceiro vereador inscrito, Clarindo da Silva Moreira. Inicio cumprimentando a todos, agradece a todos os pares por terem votado em sua indicação e parabenizo todos os pais pelo seu dia. Faz um convite a todos os vereadores e ao secretário Gilmar para o mutirão de saúde que ocorrerá na zona rural, povoado das Lajes. Encerro agradecendo a todos. A senhora presidente faz o uso da palavra para informar a todos que as contas do Poder Legislativo foram julgadas e consideradas regulares. Informou que a ressalva apontada já se está analisada a fim de atender às recomendações do Tribunal de Contas. Informou que conseguiu estruturar bem o Poder Legislativo, atender às demandas da população e os vereadores. Exerceu um papel fundamental e fiscalizador ao município, onde, juntamente com todos os vereadores, acompanhou as demandas. Agradeceu a todos os parlamentares que colaboraram para que essas contas fossem aprovadas. Nada mais para discutir, com as bênçãos de Deus, às 10 horas e 46 minutos, a senhora presidente encerrou a sessão, convocando a todos os presentes para a sessão do dia 12 de setembro de 2020, no horário regimental de 9 horas. E, para ressaltar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível câmaracocalzinho.go.gov.br, link TV Câmara /canal YouTube, canal Facebook. Cocalzinho de Goiás, 26 de agosto de 2022. Vamos desejar boas-vindas, né, aos alunos do CEPI, Tiago Vidal. Aqui está eu lembro dessa aqui, né, que é a Eliane e o Cláudio. Seja bem-vindo nessa casa de lei, sinta à vontade. A ata está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. O vereador que for contra, manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declara aprovada a ata. Peço à primeira secretária interina que faça a leitura da indicação do número 003/2022 do vereador Jorge Luiz Alves de Fonte e os demais vereadores. Bom dia a todos os presentes. Sejam todos bem-vindos à Escola Tiago Vidal. Sintam-se em casa. Muito obrigada pela presença de vocês. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Indicação número 003/2022, Jorge Luiz Alves de Fontes. Cocalzinho de Goiás, 9 de setembro de 2022. Indica ao prefeito municipal que providencie a instalação de lombada na Avenida Tocantins em ampliação da iluminação pública nas ruas e avenidas que circulam do CEPI Tiago Vidal Fernandes. Senhor presidente, o vereador que este subscreve nos termos dos artigos 66, inciso 2, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, vem perante Vossa Excelência para a presente indicação, para que o mesmo, depois de submetido à apreciação do plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo para que tome as devidas providências. Justificativa. A iluminação pública da Avenida Tocantins e demais ruas que localizam-se nas mediações do CEPI Tiago Vidal Fernandes encontra-se deficiente. Os alunos e servidores que estudam e trabalham no período noturno reclamam da falta de iluminação, o que acarreta medo e insegurança, uma vez que o colégio encontra-se em local mais isolado. Outra questão é que a má iluminação pública dificulta a segurança do prédio e seus patrimônios, apesar do colégio contar com vigilante noturno.
Muitos pais, alunos, professores e funcionários do Colégio Estadual Tiago Vidal Fernandes queixam-se dos resíduos levados pelas chuvas. Até as avenidas citadas, pedras, cascalhos, lixos, são lixiviados até a entrada do colégio, levando além dos riscos, como acidentes, possíveis lesões em pedestres. Além de dificultar manter-se limpa do ambiente escolar para servidores e estudantes. Ressalta ainda que, no período chuvoso, o volume pluvial que escoa pela via em frente ao colégio é muito grande, dificultando o acesso ao mesmo. Sendo assim, solicito que seja construída lombada transversal, quebra-molas e sinalização adequada na Avenida Tocantins, esquina com Itapaci, manutenção e ampliação da iluminação pública no local, a fim de sanar os problemas apresentados. Atendendo assim, solicitação da diretora, professores e funcionários e alunos do Colégio Estadual Tiago Vidal Fernandes. Apresento também o estado que se encontra o local, o qual, em visita, constatei a necessidade das melhorias solicitadas. Ressalto que essa propositura foi realizada e aprovada por essa Casa de Leis em 6 de maio de 2021, e até o momento não houve nenhuma solução concreta por parte do Poder Legislativo. Sala dos Vereadores da Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás, aos 9 dias do mês de setembro de 2022. Jorge Luiz Alves de Fontes e assina todos os vereadores. Senhora Presidente, bom dia. Gostaria de solicitar que, caso a senhora pense que fosse pertinente apresentar aos demais vereadores, a possibilidade da votação da presente indicação no momento, uma vez que, como já havia dito a senhora, a necessidade dos nossos alunos aqui presentes acompanhar, e sendo que é uma indicação pertinente também para eles, se a senhora me conceder. Peço aos vereadores permissão para incluir na pauta de hoje a discussão e a votação da indicação número 003/2022, de 2022, do vereador Jorge Luiz Alves de Fonte. Vereador Clarindo, já está de acordo? Vereadora Cláudia. Favorável, senhor presidente. Vereador Elcio. A favor. Vereador Francisco. Vereadora Meraildes. Favorável, presidente. Vereador Reginaldo. Favorável. Vereador Robson. Favorável, senhor presidente. Vereador Valdeir. Favorável. Vereador William. Favorável. Já que 10 votos, né? 10 votos favoráveis. Dos vereadores estão de acordo, indicando a indicação será discutida e votada nessa sessão. Com a palavra, o autor da indicação, o vereador Jorge Luiz Alves de Fonte. Senhora Presidente, quero cumprimentá-la, assim demais também os nossos vereadores, pares aqui presentes, os que nos acompanham pelos meios de comunicação e também todos os alunos do CEPI Tiago Vidal Fernandes, bem como o professor Cláudio, professora Eliane. Sejam bem-vindas a essa Casa de Lei. É uma felicidade para nós podermos acolher aqui e assim mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, como que funciona o processo legislativo dentro do nosso município, e que essa seja a primeira de muitas vezes que vocês virão aqui para acompanhar o trabalho desta Casa de Leis. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhora Presidente, como bem diz a presente indicação, no dia 6 de maio de 2021, eu apresentei essa indicação e ela não foi atendida. Na época, o nosso CEPI estava passando aí pelo processo de transformação, né? Era um colégio de ensino regular e sendo transformado em um colégio de tempo integral. Fui funcionário lá há muito tempo e conheço a realidade do colégio na época, em diálogo com a então diretora Roberta Chaves,
nós podemos destacar duas situações que geravam muita preocupação. A primeira delas, na época, tinha o noturno. A gente preocupava muito com a iluminação, mas não só por causa dos alunos, mas também por causa do patrimônio da escola. Ou seja, nós sabemos que o Colégio Thiago Vidal Fernandes ele fica em um canto da nossa cidade, um pouco afastado, o que dificulta a segurança da escola devido à má iluminação. E ali, ainda mais hoje que o colégio é um colégio de tempo integral, que ele conta com um patrimônio muito grande, apesar de não termos alunos no período noturno, é preciso que a iluminação seja eficiente para que se facilite ali, então, a proteção aos bens públicos que ali se encontram. Em segundo lugar, como já foi dito, a questão do escoamento da água da chuva ali na porta do Colégio Thiago Vidal Fernandes. O ideal, senhora presidente, é que se fizesse, assim como em toda a cidade, as galerias pluviais, no qual toda a água que vem da chuva, que vem ali da cidade, desde lá do bairro Articunzo, que vem descendo e desemboca ali naquela região. Mas a gente sabe que é um processo que vai demorar um pouco mais, porque tem que ser feito do início da cidade, não dá para ser feito uma galeria somente ali naquela região, que pelo menos fosse feito ali o desvio da água, para que na porta do colégio não fique a situação caótica. Aqui estão os alunos que sabem quando é o período de chuva ali, portanto que o meio-fio do canteiro central já foi todo arrancado pela força da água da chuva. Professores aqui presentes, professor Eliano, fomos colegas de trabalho muitos anos, sabe dessa situação. Quando a chuva é muito forte, a gente fica sem poder até sair da porta da escola, porque o volume de água é muito grande. E ali estraga a pavimentação asfáltica da região, estraga o canteiro central e também pode ocasionar o acontecimento de acidente devido à quantidade de lixos e até pedras que vêm na água da enxurrada. Então, senhora presidente, na época nós apresentamos a indicação, ela foi direcionada ao prefeito, à secretaria pertinente, recebemos aqui a resposta que seria levado no local um engenheiro que analisaria a situação, porque aqui nós, como legisladores, a gente aponta o problema, mas quem tem que fazer um diagnóstico, quem tem que analisar o que é melhor para ser feito, é a pasta pertinente, no caso aqui, a Secretaria de Viação e Obra, com a avaliação do engenheiro, e essa resposta veio para nós que isso seria feito. Não sei por qual motivo, não vem ao caso ao momento, não foi feito, e até hoje a situação continua do mesmo jeito. Então, peço aqui agora os demais companheiros, demais vereadores que possam votar pela aprovação da presente indicação, liderança do governo também, que possa nos ajudar para que essa indicação realmente saia do papel e vire obra, né? Porque, mais uma vez, indicar e não ser cumprida, a gente vai ficando em uma situação difícil e de descrédito com a população. Senhora presidente, muito obrigado. Essa é a defesa da indicação. A indicação está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elcio. Permissão para que eu faça minhas narrativas aqui sentado. Permitido. Cumprimento a senhora e a todos os meus pares. Cumprimento a todos que abrilhantam a nossa casa com a vossa presença. Podem ter certeza que sentimos seguro, firme e com conhecimento que o nosso trabalho está chegando a quem realmente precisa, de forma lógica, precisa e responsável. Ao cumprimentá-los, cumprimento todo o meio de comunicação que leva ao conhecimento de quem também interessa nossos trabalhos através de si. E é a vocês que nós devemos aqui total companheirismo, para que possamos realmente trabalhar com o nosso povo, para o nosso povo, de forma correta, em tempo real. Quero narrar um pouco sobre essa indicação, até mesmo porque a nossa preocupação é voltada ao município, tanto o perímetro urbano quanto o rural. E nós estamos atravessando o período de estiagem. Muito em breve inicia-se as chuvas.
E nós tivemos todo o cuidado do período chuvoso, documentar os pontos críticos, fazer a função do legislador, que é fiscalizar, e também cobrar as necessidades de melhoria para o nosso município. Ao detectar devidas falhas, nós entendemos também que no período chuvoso há uma certa dificuldade para a execução das obras. Mas desde o início do período de estiagem, nós estamos aqui nesse parlamento cobrando, levando ao conhecimento do Poder Executivo, das secretarias aptas às suas responsabilidades, mas é como o vereador Jorge antecipou. Acaba que a gente fica até meio que no descrédito com a população, porque nós respeitamos o período chuvoso para não desperdiçar o que é nosso, o nosso dinheiro, ir ali fazer um serviço de má qualidade, jogar o nosso dinheiro fora. Nós respeitamos o período chuvoso, mas nós já estamos findando o período de estiagem e até agora nada feito. Então é bom quando a gente tem vocês aqui conosco, para que vocês entendam realmente que nós estamos fazendo a nossa função de legislador. O que está em déficit, o que podem realmente cair no descrédito, é quem tem o poder de executar, que ainda não executou. E também não respondeu para nós, munícipes, para nós, população, porque ainda não executou. Porque tempo teve. O tempo de estiagem está indo embora. E o município é bastante extenso. E nós não temos só a rua próxima ao Tiago Vidal. Nós temos um percentual bem alto do município nos períodos urbanos, tanto aqui na sede, quanto no distrito de Adilândia, de Girassol, e também as nossas estradas rurais, que eu estou vendo aqui, rostos de alunos que são transportados e que conhecem a realidade da zona rural, de horário de sair de casa, as má qualidades de pontes nas estradas, a dificuldade que tem os nossos transportadores para nos conduzir até a nossa escola. E nós somos conhecedores disso e tem documento também levado ao Poder Executivo para que possamos executar tais obras e entregar a nós, entregar à população de quem é de direito. Então podem contar com o meu apoio, excelentíssimo vereador Jorge, que serei tanto parto quanto favorável a indicações e projetos dessa natureza. Senhora presidente, muito obrigado pelo tempo ofertado. A indicação está sendo discutida. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, vereador Clarindo. Bom dia a todos. Gostaria aqui de agradecer os nossos meios de comunicação, Agita Cocal, TV Girassol, Jornal 3 de Julho, e agradecer aqui, em nome da minha presidente, cumprimento todos os meus pares e os funcionários dessa casa. Estendo os meus cumprimentos também aos alunos do Colégio Estadual Tiago Vidal Fernandes, aos professores presentes, Elaine e Cláudio. Seja bem-vinda mais vezes a essa casa. Vereador Jorge, parabéns aí pela indicação. A gente sabemos que os vereadores são as pessoas, são as autoridades que estão nas ruas, que estão sempre presentes e ouvindo os anseios da população para que tragamos essas indicações, essas demandas para ser votada aqui, para que chegue até o Poder Executivo, aos cuidados do prefeito, para que possa providenciar junto com o secretário todas essas demandas que a população sempre está necessitando e procuram. E estendo aqui também, junto com esse pedido aí, na 6ª Avenida em Girassol, nós precisamos também, ou que seja estudada uma lombada aí também, ou então quebra-molas, porque é onde é um fluxo grande do transporte lá, dos ônibus que passa por aquela avenida e às vezes passa com muita alta velocidade. E sabemos também que lá tem muita água que passa, escoa
pelaquela sexta avenida. Então, peço ao prefeito Alessandro que também olhe com muito carinho para essa indicação do novo vereador e que também dá uma analisada em todo o município, no distrito de Girassol, aqui na sede em Cocalzinho e também lá no distrito de Edilândia, que a gente sabemos que tem algumas ruas e avenidas que necessitam. Mas eu sei que o prefeito Alessandro, juntamente com o secretário de obra Edmar, eles vão estar avaliando, estudando uma forma que possa sanar ali, naquele cuidado onde tem uma necessidade, que é do carinho ali dos professores, dos alunos ali daquela escola, Tiago Vidal. Parabéns, conte comigo, Jorge. Obrigado. A indicação está em discussão. Vereador que quiser manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. O vereador que for contra, manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a indicação número 003/2022, da autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fonte. Peço à secretária interina que faça a leitura do ofício de número 177/2022, da autoria do Poder Executivo, que responde às indicações da vereadora Cláudia Gomes de Souza. Prefeitura Municipal de Chocalzinho de Goiás, Poder Executivo. Ofício número 177/2022. Chocalzinho de Goiás, 26 de agosto de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Pereira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás. Assunto: resposta ao ofício 055/2022. Senhora presidente, por meio deixe cumprimentar Vossa Excelência e, no ensejo, responder os termos do ofício número 055/2022, prestando informações acerca das indicações encaminhadas da forma que se segue. Indicação número 004/2022. Cláudio Gomes de Souza informa que a Superintendência Municipal de Trânsito está viabilizando as medidas necessárias com a Associação dos Transportadores Alternativos e Autônomos de Chocalzinho de Goiás para atendimento da mobilidade urbana no distrito de Girassol deste município. Indicação número 05/2022, Cláudio Gomes de Souza, informa que a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária, CEMOP, efetuará os levantamentos necessários para a construção da ponte da divisa com Águas Lindas, conforme o cronograma e desembolso da Secretaria Municipal e da Administração, Planejamento e Finanças, CEMAF. Sem mais para o momento, reitero os votos de apreço e admiração. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço à primeira secretária interina que faça a leitura do ofício de número 178/2022, da autoria do Poder Executivo, que responde às indicações do vereador Robson Castro Silva. Prefeitura Municipal de Chocalzinho de Goiás. Poder Executivo. Ofício número 178/2022. Chocalzinho de Goiás, 26 de agosto de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás. Assunto: resposta ao ofício número 055/2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e, no ensejo, responder os termos do ofício número 056/2022, prestando informações acerca das indicações encaminhadas, da forma que se segue. Indicação número 001/2022, Robson Castro da Silva, informa que a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária, CEMOP, executará a manutenção das estradas rurais, conforme o cronograma de atividades da respectiva secretaria, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, CEMAF. Indicação número 002/2022, Robson Castro da Silva, informa que a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária, CEMOP, por meio da Superintendência de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está efetuando os estudos necessários para a implementação do serviço de inspeção municipal, se diretamente pelo município, com a constituição de equipe própria e por meio de convênios e consórcios com municípios vizinhos. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e admiração. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal.
Peço à primeira secretária interina que faça a leitura do parecer breve do Tribunal de Contas sobre as contas do Poder Executivo do ano de 2020, responsabilidade de Alair Gonçalves Ribeiro, para sua primeira discussão e votação. Parecer prévio, número 0085/2022, Tribunal Pleno. Processo 03964/2021, Município Cacauzinho de Goiás. Assunto: Contas do Governo, período 2020. Chefe de Governo, Alair Gonçalves Ribeiro. Contas de Governo, exercício de 2022, análise com base na número 010/2018, parecer prévio pela aprovação com ressalva itens 12.01, 12.2 e 12.4, convergente com a SCG e com a MPC. Vistos relatos, os presidentes autos que tratam de contas do Governo Municipal de Cacauzinho de Goiás, referente ao exercício de 2022, de responsabilidade de Alair Gonçalves Ribeiro, chefe de governo, atuadas em 12/4/2021, dentro do prazo estipulado no artigo 77 da Constituição Estadual, nos termos do artigo 6º da Lei Estadual, número 15.958/2007, e na forma prevista no artigo 15 da Instituição Normativa, número 08/2015, TCM-GO. Em atenção à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário, número 8.848.2026 DF, em 17 de agosto de 2016, e tendo em vista as orientações contidas na resolução número 01/2018 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, ao Tribunal de Contas dos Municípios. Tribunal de Contas do Estado de Goiás editou o número 010/2018, estabelecendo os ritos processuais para as análises das contas do governo e para as contas de gestão tomadas de contas especiais em que o período do prefeito municipal figure com gestor, bem como para sanções deladas decorrentes. Decide aos Conselhos do Tribunal de Contas Municipal do Estado de Goiás, pelos membros integrantes de seu colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do relator, em manifestar a respectiva Câmara Municipal ao seu parecer prévio pela aprovação das contas do governo de 2020, de responsabilidade do senhor Alair Gonçalves Ribeiro, chefe de governo municipal de Cacauzinho de Goiás, com as ressalvas dos itens 12.1, 12.2 e 12.4. Determina, após o trânsito em julgado, que os autos sejam encaminhados à Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás para as providências de julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir ao recurso extraordinário número 8.448.826 DF, de 17 de agosto de 2016. Destaca-se que os documentos as informações foram analisadas pelo aspecto de veracidade ideológica presumida, e ainda que as condições registradas no presente acordo não elidem responsabilidade por autos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizados diferenciados, tais como inspeção, auditoriais e denúncia, a Superintendência da Secretaria para os devidos fins. Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, 16 de março de 2022. Presidente, Joaquim Alves de Castro Neto. Relator, Valcenor Braz de Queiroz. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem.
Vereador Jorge. Senhora presidente, só para facilitar a compreensão aqui dos nossos alunos aqui presentes, eu gostaria de explicar para vocês de forma bem breve o que vai acontecer nesse momento. Nós vamos estar sofrendo processo de votação, o balanço, as contas do prefeito Alaí, foi o nosso ex-prefeito, no ano de 2020. Todas as contas dos prefeitos, elas são submetidas, em primeiro lugar, à análise do TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, que fica lá em Goiânia. Eles emitem um parecer técnico. Então, as contas vão para lá elas são avaliadas e elas vêm com duas proposições, ou seja, um parecer pela aprovação ou pela reprovação. Eles não reprovam e nem aprovam, só indica, talvez, possíveis vícios ou irregularidade nas contas do prefeito. E aí, volta aqui para a Câmara e fica em um período de avaliação para que os vereadores possam avaliar o balanço, as contas do prefeito daquele ano, que é o aqui faz o ano 2020, e aí depois disso entra em votação para a gente aprovar ou reprovar as contas do ex-prefeito Alaí no ano de 2020. Então agora, a partir de agora, já foi lido, né, e vai começar os pareceres das comissões que estão aí, que vão ser ou pela aprovação ou reprovação, e depois cada vereador vai emitir o seu voto sobre as contas do prefeito Alaí no ano de 2020. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 025/2022, Cocalzinho de Goiás, 9 de setembro de 2022. Presidente, William de Oliveira. Relator, Francisco Pereira Madureira. Matéria, Balanço Geral 2020. Autoria, Poder Executivo. Da análise. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o parecer prévio de julgamento de contas do governo do ano de 2020, de responsabilidade de chefe do governo, Alaí Gonçalves Ribeiro, que, com base na Instrução Normativa 010/2018, aponta o parecer prévio pela aprovação com ressalva. Após minuciosa análise do referido processo, essa comissão resolve emitir o parecer pela aprovação das contas do governo de 2020, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 9º dia do mês de setembro do ano de 2022, 9/9/2020. Presidente, William de Oliveira. Miraídes Aparecida da Silva, segunda secretária. Francisco Pereira Madureira, primeiro secretário. Com a palavra, o relator da Comissão Finanças e Orçamento, vereador Francisco Pereira Madureira. Oi. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, vereadora Irmã Tânia, assim respeitosamente, cumprimento todos os meus pares. Em nome da Eliane, eu quero cumprimentar todos os alunos que fazem presença nessa Casa de Leis, sejam sempre bem-vindos. Quero cumprimentar nosso funcionário dessas casas, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero cumprimentar a nossa mídia, que sempre vem fazendo um trabalho fundamental e importância do nosso município. Quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem pelo meio de comunicação. Senhora presidente, eu tinha algumas dúvidas sobre como a gente faz parte da Finança e Orçamento, da aprovação da ressalta do 2020 do ex-prefeito Alaí. A gente trabalhando com grande responsabilidade, as contas do governo do Exército de 2020, também do balanço geral do município de Cocalzinho de Goiás, previsto para aprovação com ressalva. As ressaltas das contas de 2020 referem aos itens de 12.1, que diz que sobre publicação do portal eletrônico oficial do município, que pode sempre melhorar. 12.2, relatório conclusivo da Comissão Especial do Levantamento de Patrimônio. O 12.4, desmotativo de dúvida
fundada, comprovada pela solicitação realizada junto à Receita Federal, pois se trata de parcelamento de previdência. Então, senhora presidente, meus nobres vereadores, como faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, foi um estudo profundo que eu tive que fazer, com grande responsabilidade. Quero agradecer aqui o nosso nobre vereador Maninho, Meire e Jorge, que participou. E a gente, com grande responsabilidade, nós temos que trabalhar com documento, né? E a Comissão de Finanças e Orçamento, como relator, é de aprovação esse balancete, senhora presidente. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Vereador que for contra se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do balanço geral do ano de 2020. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Senhora presidente, ainda há tempo, há uma pergunta do líder da bancada da oposição no que diz respeito aos pareceres. Os pareceres jurídico, contábil e da Comissão de Redação e Justiça, houve dispensa, senhora presidente, para que nós possamos fazer claramente o entendimento de quem interessa, porque todas as matérias, ora discutidas nessa casa, há necessidade dos pareceres nos termos. E eu não ouvi a leitura do parecer jurídico, nem contábil, e nem da Comissão de Redação e Justiça. Quero que todos que me seguem entendem que eu não estou aqui querendo ensinar ninguém. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é construir juntos. E não houve essas leituras, e Vossa Excelência já pede que nós apreciamos o balanço sem as leituras, sem os pareceres jurídicos, contábil e de redação e justiça. O contábil já está descendo para explicar para vocês. Muito obrigado. Às 10 horas, a sessão está suspensa por 10 minutos. Declaro reaberta a sessão às 10h30, retomando para assim os trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Chico. Presidente, eu gostaria de pedir o parecer jurídico sobre essa matéria. Contábil também. Realizar a leitura do parecer. Nossa Senhora. Só essa? É mesmo. Como que tá ruim, hein, cara? É a impressora, Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás. Assessoria Contábil. Parecer técnico número 028/2022. Solicitante, Poder Legislativo Municipal. Finalidade, análise do processo número 01/2022. Com parecer prévio número 0085/2022. Do Tribunal Pleno do CM. Do processo 396/21. DCM. Contas do Governo 2022, do prefeito Alair Gonçalves Ribeiro.
verso presente sobre a prestação de contas pela administração financeira do município de Cocalzinho de Goiás, do exercício 2020, do prefeito municipal Alair Gonçalves Ribeiro. Antes da análise da prestação de contas de 2020, processo número 0396-64/2021, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, devemos analisar o parecer prévio / proposta de decisão, emitido devido, entretanto, ser feitas algumas considerações. Em termos mais particulares, o parecer prévio pode ser definido como um documento que contém análise técnica e é priori formal feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios, sobre determinados aspectos das contas e prestações anualmente pelo chefe do Poder Executivo Municipal. A análise é essa que orienta o Poder Legislativo no julgamento dessas contas. Especificamente sobre a natureza técnica do parecer prévio, José Barros de Santana, Júnior, 2008.54. Assevera que verifica-se a importância do parecer prévio como fonte de informações mais independentes, elaborada por um órgão técnico de autonomia que contém como incumbência auxiliar o Poder Legislativo na tarefa do controle externo, visando a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público. O parecer prévio permitido a harmonização entre duas dimensões do controle externo, o controle público, efetivando o julgamento, realizando o poder legislativo sobre as contas prestadas pelo Poder Executivo, e o controle técnico efetivado pela emissão do parecer prévio pelo Tribunal de Contas, permitindo que esse julgamento, além de um caráter político, possa ser dotado também de um caráter técnico especializado. Nessa mesma linha, o parecer prévio torna-se a importância para impedir que subjetividade de caráter político partidário predomine na realização deste julgamento, ou seja, o caráter técnico do parecer prévio cumpre o papel de conferir maior objetividade e imparcialidade do julgamento a ser feito pelo Poder Legislativo sobre as contas consolidadas pelo Poder Executivo. Em relação à natureza do parecer prévio, doutrinadores renomados em direito administrativo, como Celso Antônio Barros de Mello, 2009, quando Hélio Lopes Meirelles, 2006, reforçam o caráter opinativo do parecer prévio, com uma visão mais tradicional acerca desse parecer. Essa natureza opinativa, aliada à norma expressa prevista no segundo artigo 31 da Carta Magna, leva à conclusão de que o parecer prévio não necessita ser obrigatoriamente seguido pelo Poder Legislativo. Entretanto, sua relevância não pode ser ignorada. Acerca da emissão do parecer prévio, leva às variações e reflexões sobre a sua importância. Primeiramente, é necessário perceber que os benefícios trazidos pela emissão do parecer prévio ultrapassam um mero cumprimento de uma norma constitucional. Muito mais do que isso, o parecer prévio é um documento de elevado teor técnico especializado, contendo uma apreciação política das contas consolidadas, as prestações prestadas pelo Poder Executivo. Em segundo lugar, o parecer prévio é considerado um dos mais importantes instrumentos de transparência de gestão governamental, assim consagrado no artigo 48 da Lei da República da Responsabilidade Fiscal. Em terceiro lugar, o parecer prévio constitui o elo entre duas relevantes dimensões de controle, e, mais especificamente, do controle externo. A apreciação técnica e o julgamento político das contas do governo, tendo em vista que seu conteúdo busca melhorar a decisão do Poder Legislativo no julgamento das contas consolidadas e prestadas pelo Poder Executivo. Por esse motivo, o parecer prévio é um importante instrumento para efetivar o mecanismo de freios e contrapesos entre os poderes governamentais. Após essas considerações, esclarecimentos a respeito do parecer prévio, para melhor entendimento desses casos de leis, passamos a analisar propriamente o parecer prévio, proposta de decisão número 0085/2022 das contas de governo do prefeito Alair Gonçalves Ribeiro, do exercício 2020.
A prestação de contas do governo ocorreu em 12 de 4 de 2021, estando dentro do prazo estipulado no artigo 77 da Constituição Estadual, no artigo 15 da TCM, no número 008/2015. As contas de governo previstas no artigo 77 da Constituição do Estado de Goiás compõem-se nos balanços gerais do município e do relatório do órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal, contendo manifestação conclusiva acerca de conformidade de execução orçamentária e financeira do exercício, bem como as metas fixadas no poder plurianual e com os dispositivos constitucionais e legais. Em especial, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Conforme disciplinado no artigo 6º da Lei Estadual nº 15.958/2007, artigo 15 do TCM, número 008/2015. A situação patrimonial do município fica evidenciada na análise do balanço patrimonial certificado 33/2022, onde foram aferidos vários índices por consciências contábeis, capazes de verificar a situação contábil e patrimonial do município, estando os mesmos dentro da normalidade e do esperado para o município. A Lei número 735/2017, que institui o plano plurianual para o quadriênio 2018/2021, foi registrada nesse tribunal por meio de acordo número 03511/2018, a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, Lei número 763/2019 e a Lei Orçamentária Anual, LOA, Lei número 767/2019, referente ao exercício de 2020. Foram considerados próprios acompanhamentos de sua execução. A grande preocupação do gestor municipal hoje em dia diz respeito ao atendimento dos limites constitucionais e legais da educação mínimo, 25%, saúde mínimo, 15%, pessoal máximo 54%, para executivo e 6% legislativo, totalizando 60% máximo para o município, onde podemos verificar que a gestão de 2020 atendeu às determinações legais, aplicando na educação 25,06% e 25% regulariza 0,6% dos impostos de transferência, sendo que, no mínimo a ser aplicada de 25%, da saúde aplicou 26,63%. Atendendo ao limite mínimo da aplicação de 15%, e nas despesas com o pessoal de executivo foi gasto 49,99%. Na receita corrente líquida, cumprimento o limite máximo de 54%, estabelecido no artigo 20 da LC, número 101/00, LRF, de acordo com o artigo 23 da LC, número 101/00, LRF, e geral concluído do Poder Legislativo no montante de 4,01%. O total do município gasto foi 53,1%. Da receita corrente líquida RCLL. Cumprimento ao limite legal máximo de 60% estabelecido no artigo 19 da Lei LC número 101/00, LRF. Não foram contratadas operações do crédito no exercício de 2022. O limite da dívida consolidada líquida DLC é R$ 72.752.478,72, 1,2 vezes o valor da RLC. Artigo 3º, segundo da Resolução do Senado Federal, número 40/2001, e o município possui DCL. O município apresentou disponibilidade da Caixa Líquida de acordo com o princípio de equilíbrio das contas públicas, ou seja, suficiente para arcar com os compromissos firmados e empenhados. Conclusão do parecer contábil. Após credibilizada do TCM de Goiás sobre as contas do governo de 2020, ao prefeito Alair Gonçalves Ribeiro, a mesma emitiu certificado para aprovação com ressalvas através de certificado número 33/2022 e o TCM por meio do Tribunal de Contas.
O Tribunal Pleno emitiu acordo número 0015-23/2022 pela aprovação com ressalva das contas de governo de 2020 de Cocalzinho de Goiás. O Tribunal de Contas do Município de Goiás, TCM, realiza a fiscalização e o controle de receita e da despesa dos municípios goianos, para depois fazer análise e emitir parecer técnico sobre as contas do Poder Executivo e suas empresas públicas. Autarquias e sociedades de economia mista e o do Poder Legislativo, assim como decide sobre regularidade ou não dos gastos de acordo com os termos do artigo 71 da Constituição Federal. O TCM, como órgão altamente técnico que exerce o controle de externo de contas públicas, e o braço direito do Poder Legislativo no momento de orientá-lo quando o julgamento das contas dos prefeitos, uma vez que a Câmara Municipal detém o poder para esse julgamento. E essa ação é realizada através da emissão do parecer prévio, que o presente processo orienta este Poder Legislativo pela aprovação com ressalva das contas de governo 2020 do município de Cocalzinho de Goiás. Essa assessoria contábil conforme a análise das contas do governo de 2020, juntamente com o parecer prévio. Proposta de decisão número 0085/2022, TCM de Goiás, esclarece a essa Casa de Leis que as ressalvas contidas no presente parecer prévio pela aprovação. Trata-se de observação, recomendações e salvaguarda que o TCM de Goiás emite os seus jurisdicionados para melhor gestão, prejudicando a aprovação das contas. Portanto, após as considerações e análise das contas do governo de Alair Gonçalves Ribeiro, do exercício 2020, essa assessoria emite seu parecer segundo a orientação do TCM de Goiás. Importante salientar que a emissão de parecer por essa assessoria contábil não substitui o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, por enquanto essa composta pelos representantes do povo, constitui-se em manifestação efetivamente legítima do poder de legislar dessa forma. A opinião exagerada neste parecer não tem forma vinculante, podendo seus fundamentais ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. E o parecer, salvo pelo melhor juízo da Comissão Permanente e Plenária dessa Casa Legislativa. Estando essa assessoria à disposição dessa Casa Legislativa. Cocalzinho de Goiás, 12 de setembro de 2020. Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elcio. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui as minhas narrativas agradecendo o entendimento de Vossa Excelência pela suspensão da sessão para que tirássemos nossas dúvidas. Também ao reconhecimento do relator da matéria Hora em Tela, do excelentíssimo vereador Francisco, popular Chico Mota. Nós conseguimos levar ao conhecimento da nossa população justamente do que havia, onde havia a falha. Agora nós já temos aqui a leitura, acabo de fazer a leitura do parecer contábil, e no nosso regimento interno, no artigo 49, diz que compete à Comissão de Justiça e Redação opinar sobre o aspecto constitucional, legal, gramatical e lógico das proposições por imposição regimental e deliberação do plenário. Então, quando eu pedi a questão de ordem para que a gente colocasse em leitura, em apreciação, parecer, é parte do projeto. E graças a Deus, Deus me deu as palavras de dizer que eu não estou aqui para ensinar, nem para interpelar. Eu estou aqui para auxiliar a exarar pareceres e o bom andamento do nosso trabalho. Esse é o meu objetivo. E também fazendo jus ao juramento assim que eu fui empossado como representante de vocês. Porque se a gente levar em consonância o artigo 163 e 165 na página 37 do regimento interno,
lá dá uma certa soberania à Comissão de Finanças e Orçamento exarar os seus pareceres. Mas as leis, ela é dessa forma. Ela te pune aqui e te absolve ali. Só porque, quando nós falamos das diligências, empresta aqui a leitura do senhor. Quando nós falamos aqui de uma das diligências, ora sanada pelo o contador do município, que é as dívidas fundadas, ela entra no parágrafo 2º do artigo 49. Sendo contrário o parecer, deverá este ou discutido e votado antes da matéria que originar. Então, já originou, nós já respondemos, mas não estava na presença de vocês. Foi em documento que vocês não tiveram conhecimento. E eu pedi, e agora tivemos o cuidado de fazer a leitura para facilitar o entendimento. Porque quando se fala de valor, é muito alto. Mas quando você é transparente ao colocar por que originalizou esse valor, facilita o entendimento de todos nós, inclusive respostas. E essa é a minha obrigação de parlamentar, fazer com que todos entendam a forma que nós trabalhamos, que nada mais, nada menos que é de muita responsabilidade. Mas talvez por não ser de maior transparência, pode talvez dificultar o entendimento, porque é questão de número. E aqui agora, eu só encerro, senhor presidente, dizendo, é obrigatório a audiência da comissão referida neste artigo, todas as matérias a ela destinada. Então, nós tivemos todos o cuidado, e agora tem um parecer que faz parte desse invólucro, ou seja, faz parte desse documento que todos nós, torna-se público, todos nós temos o direito de acompanhar, fazer as leituras, horas quando necessitar. Então, senhora presidente, mais uma vez, muito obrigado por entender que o líder da oposição necessitou de um prazo de interrupção dessa sessão para que maior esclarecesse as nossas dúvidas. Muito obrigado. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Senhora presidente, nós estamos na discussão da matéria? Sim, ainda não. Muito obrigado, então. Vou aguardar. Passamos para a primeira discussão do balanço geral do ano de 2020. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, emitindo aqui um posicionamento apresentando alguns pontos em relação à análise do balanço das contas do prefeito Alair Gonçalves Ribeiro no ano de 2020, em audiência organizada pela Comissão de Finanças e Orçamento, não como membro, mas como participante. Aqui eu agradeço o convite do excelentíssimo vereador William, por sempre nos colocar a par, e seria bom que mais vereadores estivessem ali, porque foi um momento de muito esclarecimento, porque nós sabemos que quando se trata de administração contábil, sobre conta, nem tudo é do conhecimento da gente. Então a gente precisa estar acompanhado de profissionais que possam nos orientar. E como foi discutido e pude perceber ali naquela reunião, que as contas do ex-prefeito Alair foram emitido um parecer do Tribunal de Contas pela aprovação com 3 ressalvas, ou seja, 3 pontos de atenção que são medidas orientativas e não punitivas, ou seja, elas não requerem uma punição sobre o prefeito, mas ela requer aí um ponto de atenção. Há uma orientação do TCM, e aqui eu acho que é importante para nós darmos voz a essas orientações para que o atual prefeito, vendo onde o prefeito Alair teve dificuldade, ele possa, então,
estar atento a esses 3 pontos. O primeiro aí, como nós acompanhamos, e aqui acho importante essa informação para a nossa população que nos acompanha, para os alunos aqui presentes, foi uma orientação sobre maior eficácia no portal de transparência do município, maior transparência com as ações do município, maior transparência com as contas públicas. Nós sabemos que existe o portal onde nós podemos acessar informações sobre a gestão, sobre o que está sendo feito, sobre o que está sendo licitado, sobre o que está sendo comprado, sobre o que está sendo recebido. E o TCM aponta aqui uma dificuldade no portal da transparência, uma necessidade de estar atento para que cada vez mais o nosso município possa ter mais ainda transparência. E os outros 2 pontos, o segundo, que é patrimônio público, e o terceiro, que são dívidas fundadas, ou seja, repasse para órgãos, aqui no caso nosso, o INSS, que é o órgão que recebe ali a previdência dos nossos funcionários. Os 2 pude analisar que se trata mais de questão documental. Talvez a ausência de um documento fez com que gerasse essa ressalva. Por exemplo, aqui é o caso do terceiro tópico, que são as dívidas fundadas. A falta de uma certidão, aqui também informação para os vereadores que não participaram, a falta de uma certidão que é emitida pela Receita Federal fez com que gerasse essa ressalva, Deca. Ou seja, o município, nesse caso, pediu essa certidão para anexar ao balanço e a Receita Federal ela demora muito a emitir essa certidão. Quando o balanço foi para o TCM, ainda não tinha essa certidão, o que veio a gerar esta ressalva sobre dívidas fundadas. Então, uma falta de documentação que o município, até de uma certa forma, se encontrou isento de culpabilidade em relação a essa ressalva. Também o patrimônio público, que é a prestação de conta de tudo que o nosso município tem. E essa relação tem que ser feita anualmente. Mas também se trata de informações que talvez deveriam ser passadas dentro de um prazo e não foram passadas. Fica aí para nós um ponto de atenção. E aqui, encerrando já a minha fala, foi a minha intenção simplesmente passar para a população, passar para aqui os alunos presentes, quais são os 3 pontos de atenção nas contas do último ano do prefeito Alair Gonçalves Ribeiro, no ano de 2020. Muito obrigado. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elcio. Eu estava com a palavra, era respondendo e certificando, de certa forma, aqui, prestando conta a quem nos segue pelas redes sociais e também presencialmente, no pedido de interrupção. Agora, falando sobre o balanço, eu pautei aqui na questão de valor, quando a gente fala da transparência, do portal de transparência, é que o município teve um gasto com o pessoal no ano aqui que se refere ao balanço, no percentual de 49,99% da receita líquida, do limite máximo de 54%. Então, nós tivemos o cuidado de acompanhar essa aplicação através dos órgãos competentes e da nossa assessoria, a quem aqui nesse momento eu agradeço por ter doado o seu tempo, tirando nossas dúvidas, que é o nosso contador Ademir. Veio, nos orientou, deu o seu parecer, auxiliou nas dúvidas, e também eu não posso negar o empenho da Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelo vereador William, vereador Chico e vereadora Meire. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu participei na função de legislador, cumprindo a minha obrigação de vereador, acompanhando, auxiliando e podendo absorver do conhecimento de vocês uma segurança a mais para a nossa votação, para o nosso segmento de trabalho.
Então, fica aí o meu reconhecimento e também a minha resposta a quem interessa, reafirmando as palavras do vereador que me antecedeu, excelentíssimo vereador Jorge, que está dia por dia mostrando para que veio, para que foi às suas casas pedir o voto, provando sua competência também aqui no Legislativo, trazendo o conhecimento da sala de aula, do cristão que é, do cidadão que é, do homem de família que é. Ele nos doa o seu conhecimento auxiliando no nosso trabalho. As ressalvas, ontem era diligência. Uma vez que o município foi lá e respondeu às diligências, tornou em ressalvas. E essas ressalvas, sendo respostas de diligência, ela deixa de ser uma ressalva punitiva e passa a ser uma ressalva orientativa. Ao líder do governo, muito obrigado por estar nos convidando para as reuniões internas dessa casa, tirando dúvida, trocando experiência, e é assim que fazemos um parlamento responsável e devolvemos a confiança do nosso povo. Eu quero agradecer a presença do Arnaldo Alves e do Fio Maravilha. Seja bem-vindo nessa Casa de Lei. Sinta-se à vontade. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do balanço geral do ano de 2020. Como voto, vereador Clarindo? Favorável. Como voto, vereador Cláudio? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Elcio? A favor. Como voto, vereador Francisco? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Jorge? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Emeraildes? Favorável, presidente. Como voto, vereador Reginaldo? Favorável. Como voto, vereador Robson? Senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto. Permitido. Senhora presidenta, som. Senhora presidenta, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, assim cumprimentar todos os meus pares, cumprimentar também todos aqueles que estão nos acompanhando dos nossos meios de comunicação. E eu queria aproveitar nesse momento, senhora presidenta, e parabenizar o excelentíssimo ex-prefeito Alair, né, pelo seu balancete. Apesar das ressalvas, e nós termos estudado e virmos que as ressalvas foram simplesmente para orientar e dar mais transparência ao trabalho, eu fico honrado, fico satisfeito de saber que o prefeito encerra, né, o seu mandato com essa aprovação. Então, ele está de parabéns. Eu fico satisfeito de poder votar aqui na Câmara um balancete do ex-prefeito e saber que ele foi um bom gestor em sua pasta. O meu voto é favorável, senhora presidente. Favorável. Como voto, vereador William? Favorável. Declaro aprovado o balanço geral do ano de 2020, com 10 votos favoráveis. O balanço geral será colocado para sua segunda discussão e votação na sessão de amanhã. Informa a todos os vereadores que todos os ritos foram seguidos e atendidos o regime interno, reiterando que o balanço geral ficou à disposição conforme o regimento interno, 60 dias para análise de todos os vereadores e toda a população, antes que fosse iniciado o trâmite das comissões. Informamos que todos os ritos são seguidos por esta Casa de Leis, atendendo o regimento interno e a lei orgânica a toda a legislação. Peço à secretária interina que faça a leitura do projeto de lei número 026/2022, da autoria do Poder Executivo. Queria agradecer a presença do Arnaldo Alves e do senhor Fio Maravilha, lá do Girassol, que já é um patrimônio também nosso do município. Senhor Fio, tenha um bom dia, seja bem-vindo a essa casa.
Vote sempre. É. Prefeitura Municipal de Chacauzinho de Goiás. Poder Executivo. Ofício número 179/2022. Chacauzinho de Goiás, 29 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Sebastiana Ferreira da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei número 026/2022. Senhora Presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo de encaminhar essa respeitável Casa de Lei, o projeto de lei número 026/2022, que dispõe sobre a alteração da lei número 800, de 13 de outubro de 2021, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e de outras providências, para ser apreciado pelos nobres edis conforme a justificativa anexada. Certo da aprovação do referido projeto, desde já agradeço, elevo votos de estima e consideração. Atenciosamente, prefeito Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Justificativa. O projeto de lei que ora envia a apreciação do Poder Legislativo estima a receita e fixa as despesas do município de Chacauzinho de Goiás para o exercício financeiro de 2023. A presente data do orçamento do programa para o exercício de 2023 com as estimativas de receitas fixadas de despesas do município, observadas as disposições legais aplicáveis à matéria, em especial às leis 4.320/64, a Lei Complementar número 101/00, em 4/5/00, de responsabilidade fiscal e das leis que dispõem sobre a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária e PPA, Plano Plurianual. Orientou e elaborou deste projeto de lei a preocupação de garantir o equilíbrio fiscal pela gestão responsável dos recursos financeiros e do patrimônio público, com ainda maior importância ao próximo exercício, quando provavelmente ainda serão sentidos os efeitos da pandemia na economia e, na consequência, na arrecadação tributária, em cumprimento ao que dispõe a legislação vigente. O conteúdo do projeto pode contar com a contribuição de toda a população interessada, por meio de sugestões em audiência pública online. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a essa egrégea Casa Legislativa e solicitamos dos novos edis a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obter deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço à secretária interina que faça a leitura do projeto de lei número 027/2022, da autoria do Poder Executivo. Prefeitura Municipal de Chacauzinho de Goiás, Poder Executivo, ofício número 180/2022, Chacauzinho de Goiás, 29 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Sebastiana Ferreira da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás. Assunto: encaminha o projeto de lei número 027/2022. Senhora Presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo encaminhar essa respeitável Casa de Leis o projeto de lei número 027/2022, que estima a receita e fixa as despesas do município de Chacauzinho de Goiás para o exercício financeiro de 2023 e de outras providências, para ser apreciado pelos novos edis conforme a justificativa anexada. Certo da aprovação do referido projeto, desde já agradeço e elevo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Justificativa. O projeto de lei que ora envia a apreciação do Poder Legislativo dispõe sobre a alteração da lei número 0800, de 13 de outubro de 2021, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. O presente projeto visa adequar o Plano Plurianual PPA vigente diante dos excessos de arrecadação verificando no exercício de 2022, notadamente com a destinação de emendas parlamentares federais e estaduais, dentre elas a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Saúde e para outras infraestruturas.
Outras alterações e de menor impacto devem-se aos ajustes necessários ao desempenho das atividades de competência dos órgãos. Cumpre destacar-se que o projeto de lei compõe-se integralmente de natureza técnico-jurídica, tendo sido elaborado pelos assessores contábeis e jurídicos do Poder Executivo, notadamente para o cumprimento das disposições constitucionais e legais aplicáveis à matéria, em especial a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei da Contabilidade Pública. Desse modo, com a finalidade principal de realinhar o plano plurianual para o alcance de resultados positivos e que se propõe as modificações constantes deste projeto de lei. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a essa egrégea Casa Legislativa. E solicitamos ao nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtendo deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Os projetos serão despachados para comissões permanentes, assessoria jurídica e contábil para análise e emissão do parecer. Para o grande expediente, o primeiro vereador inscrito é o Soares Bueno. Dispensou. Usa a palavra. Com as bênçãos de Deus, às 11h15, declaro encerrada essa sessão. Convido todos os vereadores para a sessão de amanhã. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe cada um.